E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e hoje a gente vai falar sobre pintura direta e pintura indireta. Então vamos começar pela definição. A pintura indireta ela é uma pintura que você constrói a forma, as cores, o valor tonal através de várias camadas semi-transparentes. Né? Nesse caso aqui é uma pintura do Bouguereau, um artista francês. Segue mais a técnica academista, e você repara que nessa parte aqui da testa da menina que está mais na sombra, você pode ver que você ainda vê um pouco da transparência do que está no fundo, né? Você vai vendo que aqui ele está transparente, dá um zoom aqui, você vê que aqui ó, ele fica um pouco mais transparente e aqui a tinta, conforme ele vai usando o branco, né, ele vai ficando mais opaco, né? É uma característica do branco da tinta óleo ele ser mais opaco, seja o titânio, seja o zinco, né, o branco de chumbo, né, provavelmente que ele estava usando aqui, e ele foi construindo ao longo de várias camadas de tinta, né, de várias camadas aí mais transparentes até a opaca, a fim de construir aí a forma. A pintura direta é uma pintura em que o pintor ele já aplica a tinta praticamente de uma vez, né? Você não tem uma construção gradual. A pintura direta ela tem outros nomes aí, no caso por exemplo do italiano, eles chamam de alla prima, que seria a primeira. Em francês também tem o termo un premier coup, que seria o primeiro golpe, né? uma outra definição. Mas basicamente todas elas falam do mesmo tipo de pintura, que é a pintura direta, né? Quando o pintor normalmente ele começa e termina numa sessão só, ou ele mesmo que ele faça duas sessões, são sessões em que o objetivo dele não é construir gradualmente da mesma forma que um pintor acadêmico faz, construindo em camadas semi-transparentes. Então é que você vê que essa pintura aqui do Joaquim Sorolla, um pintor espanhol, as formas aqui do rosto elas são muito menos suaves, né? Porque a pincelada aqui ele foi aplicando a tinta de uma vez, né? Você vê que a tinta ela já foi meio que misturando uma com a outra aqui para dar forma. No cabelo aqui você vê até com mais clareza, né? Porque você vê que como a tinta que ela escorregou na cor de baixo aqui, ó, ele já foi uma pincelada bem direta, ele não foi construindo gradualmente, ele simplesmente jogou a tinta aqui e foi. A gente vai dar uma olhada aqui na sequência de pinturas indiretas. Esse aqui é mais um do Bouguereau. Você vê como a forma aqui ela é muito bem definida, né, no corpo dos bebês, no corpo da moça. Até o tecido aqui ele é construído de uma forma bem cuidadosa, né, construído em camadas. Você não vê muita pincelada. No caso do Bouguereau, se você olhar uma pintura em altíssima definição dele, você ainda vê algumas marcas de pincelada, mas é tão sutil. Você vê que a intenção dele não é essa, né? A intenção dele é construir uma forma muito bem definida aqui, na moda acadêmica mesmo de pintura, né? Onde você busca um realismo maior, né? uma preocupação maior com a definição da forma, da cor. Você vê como que a bochecha rosada dela aqui, ela fica bem sutil, né? Você praticamente não vê marca nenhuma, que você vê uma graduação suave do tom de pele, um pouco mais frio aqui para um pouco mais quente. Mesma coisa na boca, né? Você ainda tem uma mudança de planos aqui, mas ainda assim é bastante suave, né? Bastante controlado essa construção, né? Essa graduação. No fundo aqui é a mesma coisa, também é um fundo que praticamente tem baixo contraste, né? De valor tonal. Tem algum contraste aqui de variação de cor, mas é isso, né? É construído em camadas, né? Provavelmente ele blocou essas grandes formas aqui, depois foi construindo gradualmente, mas sem ressaltar muito. Essa aqui é uma tela do Ivan Aivazovsky, é um pintor russo, mais ou menos do mesmo período do Bouguereau, e você vê como essa paisagem aqui ele foi construindo. Opa, pera aí. Essa paisagem aqui, ó, como ele foi construindo de trás para frente nas camadas mais transparentes de tinta, né? Aqui no céu também fica bem claro. Foi construindo aqui do valor tonal mais escuro. Você praticamente não vê a transição, ou seja, foram muitas camadas transparentes aqui até ele chegar na parte clara. Quando você olha de longe, você vê, ó, um degradê aqui quase perfeito, né? Praticamente perfeito. Essa transição aqui de onde tem mais luz para onde tem menos luz. E nas folhas a mesma coisa, né? Isso aqui pode até parecer que é uma pincelada direta, mas
Você vê o tanto de camadas que tem embaixo aqui, ó, para dar essa sensação de profundidade, ó, daqui, ó, uma camada mais transparente, ele vai ficando opaco, 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 até chegar nessas folhas da frente aqui, ó. Tem levado bastante tempo para ele fazer isso aqui, ó. Ainda tem alguns gestos aqui de pincelada, mas quando você olha essa pintura de longe, né, você praticamente você vê uma massa de textura muito grande aqui, ó, de diferença também, que conforme ele vai se aprofundando aqui nessa perspectiva aqui, né, ele vai mudando de cor, ele vai ficando mais azulado. Então, isso foi tudo construído ao longo de várias camadas. Essa aqui é outra pintura do Aiwazowski. Você vê que as ondas do mar, né, tudo ele construiu também de pintura indireta. Você vê a graduação aqui do céu, né, essa explosão de cor quente aqui contra o verde, né, contra esse tom aqui mais violeta, né, mais frio. E esse tipo de pintura aqui você não constrói praticamente com pintura indireta, né, uma pintura direta. Você precisa de várias camadas, você não tem como conseguir esse efeito aqui de uma vez só, né? Tem muita graduaçãozinha, muita transição suave de cor aqui para você conseguir de uma vez, né? Aqui tem muita variação de contraste também para você conseguir. Você precisa que a camada de baixo esteja mais seca, né? E aqui você vê que o céu também, ó, muita transição suave, né? Muita pintura indireta. Essa aqui é uma tela do Boucher, também ele é um pintor romântico. Você vê que é muita pintura indireta, que muita construção que através de pintura de camadas transparentes, né? Tanto nas folhas quanto nos tons de pele. Você vê que tem muita variação de textura, né? Interposta aqui, aqui onde vai ficando mais com menos contraste, aqui ele vai ficando com mais contraste. Você tem muita variação de cor, né? Dentro das próprias folhagens das flores, em que você vê que ele trabalhou em cima de uma camada mais seca. Esse aqui já é uma pintura renascentista do Raffaello Sanzio, e uma característica, né, marcante aí da pintura renascentista também é justamente a pintura indireta, né? Você vê a transição das formas, né, do rosto e tudo mais, também feito em camadas. A transição suave aqui no céu também é feito em várias camadas transparentes, né, que vão construindo e vão fazendo essa nuvem aqui, esse céu, essa pequena variaçãozinha aqui de cor que tem, esse plano do fundo. A própria descrição da forma aqui no rosto também é a mesma coisa, aqui na pálpebra, tudo construindo ao longo de várias camadas. E essa aqui, a pintura do Bouguereau que eu tinha mostrado lá no começo, que ainda dá para ver aqui algumas camadas transparentes aqui da tinta, né? Você vê que aqui no cabelo também, ó, ele sobra um pouco do underpainting, né, da pintura de fundo que ele fez, né, o que prova que ele fez em várias camadas, né? Você vê como aqui ela é mais opaco, né, que essa parte aqui, e funciona muito bem, né? Uma coisa que também é interessante no caso do Bouguereau, você vê que como ele é um pintor extremamente realista, né, pelos padrões assim que vieram depois, pelo menos, né, no caso o modernismo, né, o cubismo, até uma boa parte do impressionismo, né, embora o impressionismo, a intenção deles não era retratar a realidade, mas você vê que no caso do Bouguereau, como que ele consegue acertar o valor tonal, a temperatura de cor aqui, ó, você vê como essa parte do dedo aqui, eu vou dar um zoom aqui, ele fica ela é mais quente, né? Que normalmente as pontas dos dedos, elas têm uma temperatura de cor um pouco mais quente, né? Aqui ele vai ficando um pouco mais frio. Você vê como ele consegue lidar muito bem com essa variação de temperatura de cor, e ele acerta muito bem o valor tonal, né? Que é o que efetivamente descreve a forma. E ele não precisa ficar com um pincelzinho ali lambendo cada fio de cabelo aqui para ficar realista, né? Você vê como ele traz a técnica acadêmica. Você vê que a descrição da forma, né, dos olhos, ó, principalmente, ó, muito bem definido. O nariz também, a boca. Você vê que ele gasta muito tempo nessa parte, na definição do rosto, mas quando ele chega no cabelo, ele não vê necessidade de ficar sabe, pintando cada fiozinho, cada não sei o que. Com algumas sugestões de pincelada, ele já consegue acertar na pinta aqui todos essa definição aqui de forma, né? A roupa também é a mesma coisa. Você vê que ao mesmo tempo que ele tem um cuidado, né, com as flores, com a definição, você vê que ao mesmo tempo que ele tem um cuidado aqui com a definição de forma dessas florzinhas aqui, das folhas, tudo, né? Não é o mesmo cuidado que ele tem com o rosto, mas ainda assim é o suficiente
para ele retratar de forma bem realista. Quando você olha essa tela de longe, você vê que tudo funciona, né? O cara não precisa passar o resto da vida aqui buscando cada um dos fiozinhos aqui e para retratar com realismo a cena. Então agora, pintura direta. Esse aqui é um exemplo da pintura do Sorolla, um pintor espanhol. Você vê como que a tinta ela é colocada, né, de uma forma bem diferente da pintura indireta. A pincelada, a ideia aqui, ela é finalizar a pintura sem depender de camadas que vêm antes, né, camadas transparentes, né? Ela é praticamente construída de uma vez com a pintura opaca, né? Uma das características da pintura direta é justamente que você vê as pinceladas ficam mais nítidas, né? Ficam bem mais claras. E isso na pintura inteira, se você olhar mesmo no rosto, né, que exige uma construção mais cuidadosa da forma, ainda assim você vê as blocagens das áreas, né, dos planos da cabeça, do plano do nariz, de uma forma bem... Os valores tonais eles estão separados, né, estão organizados, claro, mas sempre com umas marcas, né, da pincelada blocada dos planos. A mesma coisa que com a cadeira, mesma coisa no fundo, né? Ele vai jogando aqui, ele até vai construindo em camadas, né? Mas é uma camada de tinta mais grossa em cima da mais fina, né? Não necessariamente uma tinta que já secou na parte de baixo. É interessante aqui que você vê que no caso do Sorolla, como ele joga bem com a vibrância de cor aqui, você vê que tem um verde aqui no cotovelo, um branco meio esverdeado aqui na parte do fundo, ao mesmo tempo ele vai um pouco mais aqui pro azul, pro violeta. A mesma coisa aqui na cadeira, né? Você tem tons mais quentes, mais frios, ele vai jogando, né, com essa variação e cria um efeito bem interessante aqui. Essa aqui é uma pintura do Zorn, um pintor sueco, e já falei dele aqui no canal. E para quem acompanha também os e-mails que eu mando a cada 15 dias sobre análise de pintor, já deve ter visto alguma coisa do Zorn também. Você vê que esse aqui é um exemplo bem claro aqui de pintura direta. Esse aqui provavelmente um esboço, né? Você vê que não tem muita área de definição aqui, mas você vê claramente uma pincelada, né? Conforme ele vai definindo a forma aqui, né? Dá pra ver que essa aqui é uma pintura que foi pintada assim de uma vez, né? E repara também que uma característica das pinturas direta é justamente a confiança do pintor, né? A confiança das pinceladas é uma característica bem marcante. Você vê que aqui, ó, uma pincelada ele já define áreas inteiras, né? Que uma pessoa que está fazendo uma pintura indireta levaria muito tempo, né, construindo gradualmente conforme as camadas vão secando. Essa aqui é uma pintura do Kinsler, faleceu inclusive há pouco tempo, um dos maiores pintores americanos do século passado. Fez bastante retrato de celebridades e presidentes e tudo. E ele você vê que a característica também é uma pintura bem direta. E no caso aqui, esse aqui é o Tony Bennett, né? Eu fiz um retrato do cantor. E você vê que, né, bastante pintura direta, né? Tanto na definição aqui das formas do rosto, quanto do cabelo, né? Das formas do cabelo, aqui da roupa. Preocupação bastante com silhuetas, né? Com os shapes, tanto externos, né? Que definem a forma aqui, quanto os que definem mais os planos, né, do rosto, do cabelo, tudo. Um bom exemplo aqui de pintura direta. Aqui o exemplo do Sorolla que eu usei no começo, né? Agora dá pra ver aqui a pintura inteira. Um outro exemplo de como que o Sorolla ele usa pinceladas diretas. Você vê que nesse caso ainda tem aqui uns respingos aqui não sei se isso aqui é um descascado. Você vê que a característica aqui da pintura direta, ela é mesmo em formas onde está tendo uma sobreexposição de luz, aqui onde a luz está batendo mais forte, né? É que aqui ele não teve muita preocupação que as pinceladas seguissem o contorno anatômico aqui, mas ainda assim ele também não se esforçou para construir em camadas nada que praticamente de uma forma gradual, né? A graça, vamos dizer assim, das pinturas do Sorolla é justamente a pintura direta, né? Essa variância de forma aqui, de construção de forma que ele faz com uma pincelada onde uma cor ela já mistura com a outra quando ele vai colocando a cor de cima.
fica um pouco, dá um aspecto assim, um pouco bagunçado, mas como ele usa muito a variância, né, a vibrância de cor, conforme ele vai pintando, né, fazendo a pintura direta ao mesmo tempo, ele costuma funcionar muito bem. Essa aqui é uma pintura do John Singer Sargent, pintor americano, e ele, você vê que também ele é bastante, um dos maiores artistas desse estilo aí na virada do século. E ele, você vê com os retratos dele também, como ele consegue simplificar muito bem as massas de valor tonal, né, de forma. Ele também não precisa ficar muito tempo ali trabalhando o cabelo, da mesma forma que o Zorn, da mesma forma que, de certa forma, que o Bouguereau menos, né, que o Bouguereau ele trabalha mais com pintura indireta. Mas você vê como que o Sargent ele consegue descrever muito bem os retratos, né, as pessoas, tudo que ele pinta, e até quase de uma certa forma estilizado. Você vê que a orelha ela está um pouco facetada, mas como ele é muito bom com valor tonal, muito bom com cor, ele consegue simplificar essas formas aqui do cabelo, da cabeça, e ficar muito coeso, né? Ficar muito bem feito, ficar um harmônico muito bom de olhar. Essa aqui é uma outra pintura do Sargent, um ótimo exemplo aqui também de pintura direta. Você vê como que o mato, as pedras, a montanha, até mesmo as nuvens aqui, ó, você vê que ele não quer saber de fazer muita graduação, de construir em camadas, né? Ele abre o cavalete dele nessa paisagem aqui, que ele quer saber é de capturar a luz, né? E uma coisa bem interessante assim, do Sargent, se você parar para pensar, é que você vê que ele, ao mesmo tempo, ele consegue pintar quase de uma forma acadêmica, né? Apesar que uma pintura seria uma pintura interior, né? Direta, de forma acadêmica. O Sargent foi um pintor da virada do século, né? Então ele pintou uma parte das obras dele foi no século XIX, uma parte foi no século XX. Mas você vê aqui que essa pintura aqui ela é praticamente uma pintura impressionista, né? Ele poderia passar como uma pintura impressionista, embora ele não fosse assim, propriamente um impressionista, né? Mas ele tem muita pintura dele que ele absorveu muito das técnicas, né? do conhecimento que os impressionistas experimentaram na questão de capturar a luz, né? da vibrância, da luz que rebate, dessas pinturas ao ar livre, né? Onde você tem muita incidência de luz, né? Da luz azul do céu que bate e rebate nos objetos, né? E essa pintura aqui, além de ser um exemplo bom da pintura direta em si, é um bom exemplo de como que o Sargent ele era versátil, né? Essa parte de quase que trocar de estilo, né? De pintar coisas absolutamente diferentes, né? Por um lado ele pintava retratos pagos, né? Do interior, oficial, tudo. Por outro lado, ele era muito bom para pintar cenas externas, assim, vamos dizer, a moda dos impressionistas. Bom, então é isso aí. Foram acho que 5 ou 6 imagens para cada tipo. Espero que tenha ficado bem claro aí a diferença dos tipos de pintura direta e pintura indireta. Se você gostou desse vídeo, clique aí no botão de curtir, que ajuda bastante aí o canal a crescer e mostrar esse vídeo para mais pessoas que não conhecem. E até a próxima!